Oi, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda ao meu canal, principalmente para mais um vídeo do Perfil Teológico. Sou o Dr. Jansen Racco, teólogo, historiador. Você está aqui no meu canal e é convidada a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, ser membro desse canal. Por uma mensalidade pequenininha, você nos ajuda a crescer, desenvolver, a produzir teologia e história com qualidade, com autonomia. E, é claro, você passa a ter acesso a conteúdos exclusivos do nosso canal, como, por exemplo, um curso de Amar Teologia disponível apenas para quem é membro desse canal, e você ainda pode ser e ter acesso a esses e outros vídeos exclusivos de membros. Hoje, o perfil teológico é um perfil teológico especial para falarmos de um nome muito importante que tem muito a nos ensinar e que, infelizmente, não é tão conhecido como deveria aqui no Brasil. É o teólogo Albert Schweitzer, que viveu entre 1875 e 1965. Albert Schweitzer, que é nome de hospital e que muita gente não sabe, é que o Schweitzer, antes de ser médico, ele foi teólogo. E foi um importante teólogo, foi um teólogo que deixou uma obra teológica que até hoje é referência no ambiente acadêmico, principalmente na área de teologia bíblica. Porém, o Albert Schweitzer ele é considerado metodologicamente falando como um dos nomes, dos expoentes do chamado liberalismo teológico. E aí nós temos um problema, não com Albert Schweitzer, mas com uma interpretação preconceituosa e absolutamente desconectada que algumas pessoas fazem de liberalismo aqui no Brasil. Tem gente nos ambientes mais conservadores da teologia no Brasil que acha que liberalismo tem a ver com moralidade, tem a ver com moralismo, fazem cada interpretação e conceitos sobre liberalismo que não tem nada a ver com o que foi essa metodologia teológica, porque isso não foi um movimento, não foi uma denominação, não foi um modo eclesiológico ou pastoral, foi uma metodologia acadêmica que aconteceu principalmente no século XIX e que refletiu, analisou, através dos parâmetros das ciências humanas, postulados importantes da teologia. E aqui no Brasil, poucos têm acesso, poucos conheceram e leram obras dos considerados teólogos liberais. Então, a grande maioria, quando você encontrar alguém falando pejorativamente sobre liberalismo, tenha certeza que essa pessoa não sabe o que é liberalismo. Ela nunca leu uma obra de liberal ou de liberalismo feito por eles próprios, né? A não ser outras interpretações, e ela não tem noção daquilo que ela está definindo. Mas, independente dessa questão, vale muito a pena conhecermos a obra e a vida de Albert Schweitzer. Ele nasceu numa cidade alemã chamada Kaisersberg em 1875. A sua família era uma família de políticos daquela região, e esse assunto fez parte do seu crescimento, do seu dia a dia, assim como também era uma família tradicionalmente luterana, né, cujos esses valores estiveram presentes na infância e no desenvolvimento do Albert Schweitzer. E aí, para que a gente tenha uma ideia da grandeza intelectual dessa pessoa que nós estamos falando, o Albert Schweitzer foi um músico, teólogo e médico. Já seria notável, né, se ele tivesse formação musical, teológica e na área de medicina. Mas ele foi um grande destaque em cada uma dessas áreas. Isso é notável. Ele foi o principal intérprete musical do grande músico alemão Bach, né? Então você já tem uma noção de quem ele foi.
estudou filosofia, ele também era filósofo, é bom não esquecer disso, e teologia na Universidade de Estrasburgo, na Alemanha, que era um importante centro das ciências humanas, da teologia em específico. Lá em Estrasburgo ele se tornou se tornou professor a partir de 1901 e era um dos melhores intérpretes do músico Bach, como eu acabei de falar. Com 30 anos de idade, o Albert Schweitzer já era um professor universitário com uma excelente posição, com retorno financeiro muito interessante, com uma fama de grande professor de teologia, de filosofia, muito respeitada, né? E ele também já era pastor, né? Era pastor da Igreja Luterana, a sua igreja era uma igreja importante e ele tinha também uma importante posição, não só como professor universitário, mas também como pastor. Só que ele resolveu deixar tudo isso em segundo plano para se dedicar a pessoas que precisavam urgentemente do apoio de outras pessoas. O Albert Schweitzer fica profundamente sensibilizado com os africanos que viviam no Gabão e que não tinham acesso ao mínimo de saúde, por exemplo. Foi então que ele decidiu, em 1905, começar a estudar medicina. Estudou durante 6 anos e logo após terminar a universidade, a faculdade de medicina, se tornar um médico, ele se casou e abriu mão da sua posição na universidade, do seu cargo pastoral onde ele estava, e foi viver no Gabão para cuidar daquelas pessoas que lá estavam. Isso sim é um testemunho de alguém que realmente creu na mensagem de Jesus e creu na mensagem do Evangelho. Ele tinha uma posição, ele era jovem, uma posição muito confortável academicamente, profissionalmente, pastoralmente, resolveu estudar medicina para servir e, depois de formado, deixa tudo isso de lado e vai morar no Gabão, na África, para cuidar daquelas pessoas. Na África ele não tinha as menores condições, tudo tinha que ser muito improvisado, tudo ele tinha que lutar muito para conseguir oferecer um serviço de qualidade para aquelas pessoas que passavam por ele. E estima-se que ele atendia cerca de 40 pessoas doentes todos os dias na África, para que a gente tenha uma noção de quão carentes eram desse serviço. As condições eram precárias, insalubres, e além de tudo isso, se não bastasse, o Albert Schweitzer foi feito prisioneiro na Primeira Guerra Mundial e levado para a França. Depois do término da guerra, em 1918, deu início a uma série de conferências, palestras, pregações com o objetivo de arrecadar dinheiro, levantar fundos, mas não para ele, não para o seu ministério, mas para as pessoas que ele cuidava na África, para que lá pudesse ter um trabalho com maior qualidade que pudesse beneficiar a vida daqueles irmãos e irmãs africanos. Depois de ter feito essas campanhas, o Albert Schweitzer retorna para o Gabão e passa mais um tempo lá no continente africano, cuidando e dedicando a sua vida e todo o seu ferramental com aquelas pessoas tão necessitadas na África. Em 1952, o Albert Schweitzer foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz. Que coisa bonita e importante se dizer isso, né? Tem alguns religiosos, algumas pessoas ligadas à teologia, na lista dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz. E o Albert Schweitzer, por conta do seu desprendimento e dos seus esforços e dedicação feito no Gabão, ele foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Um outro tempo, um outro momento, né? Que bom se pastores e teólogos estivessem muito mais
envolvidos e preocupados no cuidado com os necessitados, com os carentes, com aqueles que não têm acesso ao básico, com aqueles que não têm acesso ao mínimo, e deixassem suas vidas, seus ministérios, seus desejos de sucesso ministerial, de grandeza, de megas igrejas, de lado em serviço daqueles que realmente precisam, porque foi isso que o Schweitzer fez e principalmente foi isso que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Além disso, é importante dizer que as contribuições do Albert Schweitzer para a teologia bíblica continuam sendo pesquisadas e respeitadas até hoje. E no Brasil, o Schweitzer é muito conhecido pelo seu belo livro A Busca pelo Jesus Histórico, que foi um dos principais temas teológicos do século XIX, de boa parte do século XX, como também tem o livro Misticismo, do apóstolo Paulo. São alguns poucos, mas alguns textos importantes desse teólogo, médico, músico, disponíveis aqui em língua portuguesa. O Schweitzer entendia que o cristianismo, mais do que uma teologia, mais do que um exercício intelectual, é um chamado, é um engajamento que requer a vida, que requer a concretude, que requer não só o que temos, mas que requer principalmente quem nós somos, não é? E é um envolvimento integral, real, concreto, principalmente em prol daqueles que mais precisam, daqueles que nada têm para oferecer em troca do ponto de vista material e daqueles pelos quais Jesus entregaria e entregou a sua vida e nos chama a contribuirmos para que eles tenham as relações humanizadas e que tenham dignidade e esperança na sua jornada e no seu caminho. O Albert Schweitzer tinha sido pastor em Estrasburgo, onde também foi um importante professor universitário e um conferencista muito respeitado internacionalmente, e tudo isso ficou em segundo plano. O Schweitzer não titubeou quando teve que ir e voltar para a África para trabalhar e servir os irmãos e as irmãs do Gabão. Morreu aos 90 anos de idade, em 1965, e o seu coração está sepultado na África, está sepultado no Gabão, porque de fato ele o serviu, e isso é muito simbólico, muito importante, muito inspirador para todos nós. Albert Schweitzer dá nome a hospitais importantes aqui no Brasil, em outros lugares do mundo, e certamente, mais do que tem inspirado nomes de hospitais feitos para elite, para quem pode pagar por um tratamento de saúde da mais alta qualidade, o Albert Schweitzer nos inspira a se doar para os pobres, para os necessitados, para as pessoas que não têm condições de pagar um plano em hospitais que levam o seu nome, sendo que a sua vida foi de oferecer um serviço com qualidade que salvou a vida de centenas de pessoas carentes e necessitadas. Por tudo isso, esse vídeo se faz muito especial e é muito bom podermos falar de Albert Schweitzer, um importante médico, músico, um importante teólogo, não é? E que bom podermos nos lembrar de pastores, de teólogos que foram citados e vencedores do Prêmio Nobel da Paz, não é? Que bom falarmos de um pastor e falarmos de um tempo em que pastores eram indicados para o Nobel da Paz, ganhavam o Nobel da Paz, e não processos, e não envolvimentos em questões de enriquecimentos, em questões políticas partidárias viciosas, e não em escândalos como, infelizmente, alguns têm tido os seus nomes envolvidos, mas ainda não são a maioria, ainda tem muita gente boa, muita gente séria e desprendida em prol dos outros, e o Albert Schweitzer foi um exemplo inspirador para isso, e que mais nomes assim possam aparecer na lista que realmente importa, como, por exemplo, de Prêmio Nobel da Paz. Um abraço a todos e todas, e até os próximos vídeos desse canal.